Então, senhores, brotei mais um vídeo de live aqui, vídeo patrocinado hoje pelo ouvinte, né? E ele fez até um questionamento sobre às vezes você tem a sensação que eu não sou incel de quarto. Não, cara, eu sou incel de quarto, já disse, eu vou falar isso de novo. Vocês podem tentar me mogar de todas as formas, mas ninguém vai me tirar do meu incelismo de quarto, cara. Isso é uma coisa real, cara. Vocês acham que eu tô brincando quando eu falo isso, né, cara? KKKKK, ele é engraçado. Não é engraçado, não, ouvinte. É o estilo de vida de incel de quarto, né? Mas o ouvinte pediu pra fazer um vídeo falando sobre o ser humano que tem aquela vida mais sutil, né? Que ele até tem uma perspectiva mais de anonimato em comparação com aqueles homens que são mais incisivos. Por exemplo, ele até usou exemplos de países. Ele até usou o exemplo da China e dos Estados Unidos, mas eu não acho o exemplo tão muito bom, não. Mas eu sempre, para usar esse exemplo, eu gosto de usar o exemplo da Rússia e dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi muito marqueteiro. Vocês provavelmente, para vocês terem noção como os Estados Unidos é marqueteiro, tem até uma coisa engraçada que eu já falei aqui, né? Sobre a crise dos mísseis contra os Estados Unidos e a União Soviética na época da Guerra Fria, né? Se você pegar, você lê ali as coisas, você lê os autos, você vê tudo que aconteceu, você dá como friamente, você pega aquela situação e você percebe, ok, quem realmente venceu a crise dos mísseis foi a União Soviética, porque ela conseguiu tirar uma linha de mísseis perto das portas dela e tudo mais, e os Estados Unidos teve que cagar pra dentro. Só que em termos de marketing, foi muito mais foda, como se... Não, os Estados Unidos resolveu a situação. Os Estados Unidos saiu como vencedor. E na verdade não, cara. Na verdade, os Estados Unidos perdeu, mas ganhou no marketing. E a Rússia ganhou de fato, conseguiu tirar mísseis da porta dela, mas o governo foi visto como fraco internamente. Então, às vezes, quando você tenta ser muito sutil, você acaba se tornando uma pessoa fraca. Você é visto como uma pessoa fraca, inferior. E não necessariamente quando você é uma pessoa incisiva, quer dizer que você é uma pessoa muito forte, uma pessoa poderosa. Isso, na verdade, é um jogo de poder e de narrativa muito grande, né? Isso depende muito de caso para caso. E até usando os Estados Unidos e a Rússia, para os tempos atuais, você consegue perceber isso. Porque, por exemplo, não vou tomar partido de Ucrânia e Rússia, até porque eu não moro em nenhum desses países e eu tô meio que me fudendo pra esses dois povos. Mas se você vê friamente, cara, a Rússia tá lá e de repente aparece os caras falando, então, a gente vai colocar... Existe um grupo criado pra te destruir. Um grupo criado pra se proteger, pensando em te fuder. Que é a OTAN. Aí a gente vai falar, não, aí os caras falam assim, não, então vamos colocar a Ucrânia que tá na sua porta na OTAN e provavelmente vai entrar bases militares da OTAN dentro da Ucrânia. Aí a Rússia olha e fala assim, porra, irmão, não vai não. Aí vai e invade. Friamente, belicamente, cara, a Rússia não tá errada, cara. Não tá errada, cara. Não tá errada. Não tá, mas não tá mesmo errada. Porque quando os Estados Unidos meteu, se eu não me engano foi na Itália, mísseis que poderiam alcançar a Rússia falou, então eu vou botar na tua porta aí, vou bater na tua portinha agora. Vou colocar aí em Cuba. E se, por exemplo, se hoje a Rússia entrasse num acordo militar bélico com Cuba e botasse e quisesse colocar bases militares lá dentro para tipo assim, de alcance para mísseis para todos os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos não ia deixar isso acontecer de forma alguma, cara. De forma nenhuma isso iria acontecer. No dia que eles soubessem disso, eles invadiam Cuba na hora, sem pensar duas vezes. Então você ser sutil, às vezes não é uma coisa muito interessante, mas eu particularmente gosto, né? Eu particularmente gosto desse estilo de vida mais sutil, mais um pouco mais no anonimato e coisa do tipo. Porque, por exemplo, uma vez eu tava conversando, por incrível que pareça, cara, aqui na Austrália é muito pesado, tá ficando cada vez pior. Acho que no mundo todo, tá, de forma geral, meio que um ódio à Rússia, obviamente, e também muito ao povo judaico, né, cara? Eu tô vendo uma coisa até meio doentia, cara. Às vezes eu vou na rua, eu vejo vários panfletos colados assim, tipo assim, de contra Israel e coisa do tipo. Eu falo, caralho, mano, tá nesse nível o ódio mundial dos caras. Aí, por exemplo, às vezes você vai conversar com um cara, mas conversar de boa, assim, só sabe aquele papo de boteco? Aí o cara fala assim, não, porra, já tá fazendo lá, realmente criminoso, e eu também acho criminoso chegar e pulverizar a nação toda, é realmente bizarro. Aí
O cara fala, não, eu entendo que Israel tá fazendo isso, não sei o que, tá pegando pesado, mas eles estão lutando contra o povo que quer destruir eles. Aí eu falo, então, irmão, quando se tentou fazer um acordo ali dois estados, meio que Israel não queria isso, cara. E se você puxar mais no fundamento quem criou o Hamas, então eu acho, eu tenho a tendência de você ficar um pouco surpreso com quem financiou a criação, quem ajudou a ter a queda da família, digamos assim, imperial do Irã. Você vai ficar um pouco surpreso com isso. Um pouco surpreso quando você vai puxar no fundamento. Mas são aquelas coisas que a narrativa da mídia ela sempre acaba vencendo, né? O que a mídia coloca em pauta sempre acaba vencendo. Por exemplo, você pega a situação do Brasil hoje. Você parar pra pensar, o Brasil aqui fora, ele é visto. Eu não sei se os senhores vão conhecer, vocês também não vão conhecer, mas tinha uma figura famosinha uns anos atrás no Rio de Janeiro, chamado Blau Blau, é o apelido do cara, né? Ele é um cara, tipo assim, se eu não me engano, ele mora em Copacabana, um maconheiro, ficou famosinho porque ele é um cara legal, um cara gente boa. Tipo assim, ele é maconheiro, ele não trabalha, porra, ele é um drogado, porra, divórcio de casamento, filha num casamento estranho que ele teve, vive à base de. Se eu não me engano, ele se sustentava à base. Como eu posso dizer? Vivia nas custas da mãe dele, no caso, né? Acho que a mãe dele ou a avó dele pagavam dinheiro pra ele, davam uma condiçãozinha pra ele. Ele é o típico playboy. Tipo, como posso dizer, cara? Não tem outra palavra pra dizer, mas aquele playboy vagabundo, gente boa, tá ligado? Que todo mundo gosta. Ah, ele fuma, ele cheira, mas ele é um cara maneiro. Então, o Brasil tem essa mesma visão. O mundo tem essa mesma visão do Brasil. Porque o Brasil, por pior que seja, ele sempre foi muito incisivo em ser um país, ser mostrado como um país bonitinho. Então vai mostrar as praias, as coisas bonitas do Brasil, que as mulheres são fáceis, são de fáceis acesso, né? Fácil acesso e tudo mais. Porra, deu até um lag na cabeça aqui. São de fácil acesso. Vai falar que o povo brasileiro é receptivo e tudo mais. Porque tem toda aquela ilusão, tem toda uma ilusão e foi muita coisa vendida pra fora. O Brasil é vendido assim pra fora. É um país que cuida, sei lá, da Amazônia, é um país que cuida, por exemplo, da natureza, quando isso não é tão verdade, cara. Na verdade, isso não é verdade. Mas o Brasil foi muito incisivo em se vender pro mundo assim, entendeu? Então, é muito raro, cara, eu não conheci ninguém até hoje que eu cheguei a falar Brasil, a pessoa fala, pô, cara, realmente o Brasil, que eu não sei o que, o pessoal gosta do Brasil, o pessoal gosta do brasileiro, porque foi se vendido essa natureza do povo de boa, o povo que não tem briga, que não tem racismo, que não tem, sei lá, conflito, que não tem problemas étnicos, assim, tipo assim, de perseguir, tá entrando uma imigração de um povo tal, aí vai perseguir aquele povo, não. É sempre uma visão. Porque o Brasil também foi um país muito fechado durante muito tempo, né? E a nossa língua faz com que as pessoas não tenham noção de como funciona o Brasil, de como são as coisas dentro do Brasil. Agora ficou mais comum, né? Mas isso foi vendido de forma incisiva, intensificada para o mundo todo e não tem como mudar. Ao ponto de que o Lula é visto como uma pessoa legal, um cara maneiro, pô, um cara que luta pelo seu país. E porra, tá de sacanagem, né, irmão? Tá de sacanagem. Nenhum presidente no Brasil literalmente fez isso pro seu povo. Você cagou na cabeça do seu povo. Então um cara incisivo, mesmo que ele seja rodeado de mentiras ou de falsidades, ele vai ser bem visto, né? O melhor exemplo, não sei se vocês conhecessem, mas é o Blau Blau, os conteúdos do Blau Blau. Então ele aparecia fumando maconha, rindo assim, zoando, todo mundo gostava. Engraçado. Se fosse uma outra pessoa que não tivesse a mesma lábia, aquela coisa de ser um cara maneiro, não passasse essa sensação de gente boa, igual o Blau Blau faz, se fosse só um cara, sei lá, um baiano fumando maconha e sendo deitado na rede e gravando isso, todo mundo chama de vagabundo, isso não sei o que. Mas como é o Blau Blau, é o cara que ele te dá a sensação de ser uma pessoa maravilhosa, gente boa pra caramba, tá sempre de bem com a vida, as pessoas acabam sendo mais facilmente influenciadas e enganadas, né? Por isso que quando você pega e vai ter uma vida mais de sutileza,
a tendência é você nunca ser visto, por mais que você ande no caminho certo, você nunca ser visto como uma pessoa boa, né, de fato. Porque tem que se existir um marketing. Um exemplo. Você vai numa igreja, essas igrejas assim, tipo assim, de bem vagabundas, assim, de neopentecostal, essas coisas assim, bem zoadas, tá ligado? Aí tu vai nessas igrejas, ou sei lá, numa igreja universal, que é coisa desse tipo, essas igrejas que tem hoje. Aí o cara fala assim, porra, eu cheirava, eu dava a bunda, batia nas minhas filhas, batia na minha mulher, matei um cara, fui preso, mas hoje me regenerei em Cristo, sou um exemplo. Aí todo mundo, bate palma e acha maravilhoso. Porque é vendida aquela ilusão da superação em prol da religião, em prol de Deus e coisas do tipo. Agora, tem um cara naquela igreja ali que ele nunca foi vagabundo na vida dele. Ele sempre foi o cara certo, correto, justo, na medida do possível, tá? Ninguém é perfeito. Mas ele sempre foi um cara, digamos assim, respeitado. Um cara ali que sempre foi pra igreja, ele tem um histórico familiar de uma família justa. Ele sempre, na medida do possível, tenta ser justo. Mas ele é invisível na igreja. Ninguém chega, vou dar vai ter um relato aqui do fulano. O cara tem 50 anos, 20 de casado, família construída foda, sempre viveu nas 4 linhas da Constituição. O cara não tem uma passagem na polícia, veio da favela, tipo assim, e nunca se submeteu à cultura, às coisas de influência que ele teve. Isso não vende, tá ligado? A grande verdade é que isso não vende. Esse estilo de vida desse cara é um estilo de vida sutil. Então o cara que foi vagabundo, ou sei lá, um ex... Agora tá aparecendo muito essa coisa de ex-homossexual aparecendo em igreja dando relato de que Deus tocou no coração dele e ele deixou de ser homossexual. Pra mim isso não existe, né? Pra mim isso não existe, não. Mas aparecem esses caras. Isso é muito mais interessante pro pessoal daquele meio, porque o cara foi incisivo em fazer uma mudança na vida dele. Isso que eu acho extremamente engraçado. E eu sempre achei essa coisa de você ser mais incisivo na sua vida para prestar, digamos assim, contas para a sociedade, uma coisa muito danosa a longo prazo para você mesmo, sabe? Certas coisas que você tem que fazer, certas coisas que você tem que suportar em detrimento a isso. O meu nível de doença, de sutileza, é tão alto que tem uma cena que eu achei muito engraçada. Acho que eu já falei isso pra vocês. Uma vez eu tava. Eu fui. Cara, eu odeio Rio de Janeiro, cara. Só de pensar já me dá ódio. Só de pensar nisso já me dá ódio. Eu fui fazer. Eu fui comprar um notebook. Aí, beleza, comprei o notebook e ele não chegou na minha casa. Ele simplesmente ficou preso meio que naquele depósito ali que tem dos Correios. Digamos assim, nas matrizes grandes de cada bairro, né? Ele ficou preso na matriz do meu bairro. Eu falei, caralho, mano, vou ter que sair de... Eu paguei o frete dessa porra. Eu vou ter que sair de casa, vou ter que ir lá buscar. Beleza, eu fui. Nesse dia tinha um ex-vizinho meu. Aí eu encontrei com ele, a gente tá conversando na fila e tudo mais. Aí eu fui, peguei minha encomenda, a gente tá indo embora. Ele ficou me esperando. Aí ele ficou me esperando, eu achei estranho isso. Porque ele ficou me esperando ali. Eu falei, pô, cara, será que esse cara não vai embora, não? Esse cara vai ficar aí mesmo parado me esperando? Tipo assim, na minha cabeça, né? Pra tu ver, eu tava tão desligado da minha sutileza que eu nem percebi, que eu nem tive noção disso, de como ela era tão forte. Eu fiquei pensando nisso e falei, por que esse cara tá me esperando, mano? O que esse cara quer? Aí eu fui, peguei minha encomenda. Porque ele tava na frente, ele tava na fila, ele tá bem na frente, tava bem atrás. Ele me esperou, ficou conversando comigo. Aí eu peguei minha encomenda, eu tô indo embora, né? Tô atravessando a rua. Aí ele vira pra mim e fala assim: tu tá indo aonde? Aí eu falei: vou chamar um Uber aqui pra ir pra casa. Aí ele: beleza, então eu vou de Uber contigo, hein? Aí eu falei: de Uber comigo? Mas cara, tu não tá indo pra casa? Ele: tô. Aí ele perguntou: tu não tá indo pra casa? Eu falei: tô. Ele: então. Eu falei: cara, mas eu não moro lá não, mas não, cara. Já tem anos que eu não moro mais ali. Aí ele parou, pensou, começou a rir, eu comecei a rir. Aí ele falou: caralho, mano. Aí ele falou: pô, eu nem sabia que eu não sei o que. Por quê, cara? Eu não tinha tanto contato mais com ele. Eu não fico falando da minha vida, fico trocando ideia, falo, tô morando em tal lugar, que eu não sei o que. Tipo assim, não me importa a minha vida. Muito pelo contrário. No 90% dos casos, as pessoas que vêm pra mim falam a vida delas. E eu não fico falando a minha. E eu não tenho redes sociais, então não tenho cara adicionado, ele não vê que eu tô em lugar diferente. Então na cabeça dele, ele tava, sei lá,
uns 4 anos atrasados referente a onde eu trabalho, onde eu vivo, o que eu tô fazendo. Eu não tinha absolutamente noção de nada. E até do jeito que ele falava, a mentalidade das coisas que ele falava, você via que tinha um gap de meio que de anos. Por quê? Ele falava comigo sempre passando uma visão do passado, de coisas que a gente fazia e tudo mais. Nunca era uma visão atual. Então, tipo assim, ele tava falando de coisas de 4 anos atrás. Era como se a gente tivesse vivendo 4 anos atrás, no passado, tá ligado? Tipo assim, não faz nenhum sentido o que ele tava fazendo. Mas era porque essa noção, porque ele não tem mais o feeling do atual, sabe qual é? Ele tá preso no passado ainda referente à visão que ele tem de mim. E eu levo isso a outras potências. Então, quando eu tava no Rio de Janeiro, absolutamente, cara, raríssimas pessoas que sabem que eu fui pra Austrália, que eu tô morando na Austrália. Raríssimas pessoas. Quando a pessoa me perguntava, tá morando aonde? Cara, mudei de cidade, tô morando numa outra cidade. Estava numa cidade e tal. O cara, pô, maneiro, não sei o que lá é bom. E conversava sobre a cidade que eu nem tô morando. Porque eu não sinto necessidade de mostrar isso pra ninguém. E eu também não gosto de falar isso pra ninguém. Por quê? Por vários motivos. Um exemplo muito bom. Vocês não me conhecem, mas eu tenho Bitcoin. Eu não vou chegar pra um cara, vou chegar no meio do cara e falar, pô, sei lá, eu tenho Bitcoin, ou eu tenho um dinheiro forte no banco guardado, coisas desse tipo. Eu não dou essas entradas pra pessoa saber a minha vida, saber quanto eu ganho, o que eu tenho, onde eu tô morando, como eu tô vivendo. Porque se uma pessoa ela sabe muitas coisas da sua vida, ela pode usar aqueles dados contra você e te fazer até mal, entendeu? Dependendo da situação e do nível de doença das pessoas, principalmente do carioca, isso não é muito palatável você fazer isso não. Mas você vê que quando você sai dessa... Só que a sutileza ela tem uma coisa interessante. Por você viver assim, você pode, se você não... Se as pessoas te conhecem daquela situação onde você era merda, aí vão te ver como merda ainda porque elas não têm contato com a sua vida, porque a sua vida é muito sutil. Mas se você vai para uma coisa mais incisiva, você vai sempre ter que mostrar para as pessoas quanto você ganha, o que você faz, como você está, se você está ostentando, está saindo, está comendo mulher gostosa. Então vira meio que uma crise dos mísseis, sabe qual é? Então o cara chega pra você e mostra que ele tá com a mulher gostosa. Você tem que pegar uma mulher mais gostosa do que ele, tem que mostrar mais poder do que ele, tem que mostrar que você tá em pé de igualdade com ele e que você pode derrotar ele. Então é meio que uma coisa viciante desse meio de você ficar buscando aprovação e buscando reconhecimento e buscando mostrar que você é foda para as pessoas de forma geral, do seu círculo social. Mas ao mesmo tempo, isso vai te corrompendo com o passar do tempo. Sabe qual é? Porque você começa a fazer coisas que você não quer fazer. Por exemplo, a coisa que eu achei engraçada com essa parada do morango do amor. Tem um conhecido meu que o cara é diabético, irmão. O cara é diabético. Diabético. O cara tem que entrar numa dieta, o cara não pode comer doce. E o cara tava mostrando, fazendo naqueles stories, né? Minha mãe até me mandou isso. E mandou naqueles stories, como minha mãe é foda, minha mãe viu, o filho da minha mãe é foda. O filho da puta aí, ó, comendo doce, não sei o que. Doido pra morrer, doido pra se fuder com o diabetes. Falei, calma, mãe, não é assim também não. Aí o cara comendo morango do amor, cara, como é que o cara ostenta morango do amor, parceiro? Que favelice é essa do brasileiro, cara? Aí virou uma histeria coletiva, todo mundo provando e falando do morango do amor e tudo mais, comendo, falando, não, isso aqui é muito bom, não sei o que. Eu como todo dia, eu como sobremesa. Cara, tu comer aquilo ali como sobremesa todo santo dia, aquela porra parece uma bomba de açúcar, cara. Meu Deus do céu, a diabetes deve urrar quando o cara come aquilo ali depois do almoço, cara. Extremamente lunático esses caras. Aí você volta para várias situações. Por exemplo, você se tornar mais incisivo socialmente para mostrar que você está aproveitando a vida. Eu lembro, cara, que tinha o cara nunca foi meu amigo, né? Na verdade, eu vejo ele até como inimigo, esse cara. Que era o porco, né? O pig. Aí, o porco, cara, ele
Ele nunca foi um cara de beber, não bebia, não fumava, mas ele de vez em quando ia pra pista com a gente, pra sair com a gente. Aí, cara, eu lembro que o cara nunca foi de beber, às vezes estava no lugar, estava bebendo, falou, cara, tu não bebe não? Porra, tu não bebe, tu não fuma, tu não cheira, o que que tu faz? Acho que tinha aquela brincadeira com ele, né? Cara, não faz nada e sai com a gente que faz as coisas? Que porra é essa? Aí, cara, teve um momento que eu achei engraçado. Eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro que teve um tempo no Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro, eu tô falando, que tava, acho que é por conta de música. Por conta de música, se eu não tô enganado. Tava muito famoso você tomar Absolute, né? Que é uma bebida, eu acho horrível. E Red Label. Aí eu lembro um dia, era no Facebook ainda, eu tinha o Facebook ativo ainda com o meu perfil. Aí eu tava vendo lá o porco, cara, tirando fotinho, segurando uma garrafa de Absolute e uma garrafa de Red Label. O cúmulo da pobreza o cara fazer isso, cara. Meu, cúmulo da favelice, da pobreza fazer isso aí. Mas eu falava, caralho, esse cara não bebia, cara. Mas só porque tá na moda agora, ele tá fazendo isso, né, cara? É o bochileiro, né, cara? O bochileiro. Então é isso. O cara tem que mostrar poder, ao ponto de que o cara que é diabético tá comendo morango do amor. E o cara que não bebia tá tirando foto com bebida e bebendo. Só pra ostentar. Não é ostentar, mas é mostrar que ele tá vivendo, né? Muito pelo contrário, na minha situação, muito pelo contrário. Eu tenho a perspectiva de ser. De até acabar meu processo de cidadania ser em céu de quarto, né? Por quê? Quando eu falei em céu de quarto, gente, é uma brincadeira que acontecia nas lives que a gente ficava brincando com isso, né? Qual é a questão do em céu de quarto? Não é em céu de quarto. É só o cara que, tipo assim, ele abdica da maioria das coisas que ele vai fazer na vida dele, que ele podia estar curtindo, vivendo, aproveitando, em detrimento de juntar dinheiro, de um processo, alguma coisa que ele possa estar fazendo. Então, ele foca naquele processo. Então, por exemplo, o incel de quarto, que a gente brinca aqui, que é uma brincadeira, é o cara que, porra, ele só estuda, então ele só estuda e casa, fica no quarto. Ele só trabalha, então ele trabalha e vai pro quarto e volta pro quarto. Ele não tem mais aquela vida de estar sempre vivendo, aproveitando. Ele entra no modo mais automático em prol daquele projeto que ele tem. Depois que ele acabar aquele projeto, ele pode deixar de ser um incel de quarto, como a gente brinca. Ele pode voltar à vida normal. Só que a sutileza, ela, às vezes, pode ser um pouco ruim pra você. E é aquela coisa, você tem que saber o que você quer. Você prefere ser incisivo e pagar o preço da corrupção, em alguns casos, ou você prefere a sutileza e perder alguns benefícios que ser incisivo te dá? Porque todos eles têm seu ponto alto, o seu ponto alto e o seu ponto baixo, né? Nada é perfeito. Claro que a gente sempre pensa em fazer o mix disso, né? Juntar as duas coisas, mas é muito difícil. Dependendo de como você tá, usar o meu exemplo no caso. Quando eu cheguei aqui na Austrália, cara, eu tava um pouco. Eu fiquei um pouco irritado aqui ao longo da primeira semana, eu fui atropelado. Porra, aí muita coisa pra fazer, aí tem que tirar documento aqui, tirar documento ali, aí escola, aí trabalho, tu não sabe como é que vai ser o trabalho, tu fica naquela coisa, porra, tem que ser, como é que vai ser isso aqui? E se eu tomar um golpe, que pode acontecer? Tu fica meio perdido no começo. Então eu entrei muito rápido, coisa que eu nunca recomendo, no modo incel de quarto, na medida do momento que eu cheguei na Austrália. Eu ativei o incel de quarto muito forte. E eu lembro que teve uma cena muito engraçada. Que os caras, porra, vamos sair, vamos fazer não sei o que. Os colombianos enchendo meu saco. Não quero, não quero. Aí eu percebi que os caras começam que o pessoal começou a achar que eu sou arrogante pra caralho, né? Que eu não quero me envolver com esses seres inferiores da América Latina, apesar do Brasil estar na América Latina, né? Mas existe uma visão de que o brasileiro é meio arrogante, o brasileiro e o argentino são meio arrogantes. Existe essa visão dos outros latinos, né? Aí teve um dia, cara, que eu me toquei, eu falei, cara, eu tô começando a perder esse ambiente social aqui, eu não posso perder isso aqui não, porque aí é contatos. Aí eu falei, eu vou ter que tirar um dia pra poder começar a beber com eles, sair com eles e dar uma resenhada com eles. E fazer isso esporadicamente. Aí teve o primeiro, no fundo dos primeiros dias, não foi o primeiro não, o primeiro foi porque a gente saiu pra beber. Mas um dos primeiros dias que eu comecei a fazer isso, sair com eles, eles tinham falado assim, não, hoje a gente vai alugar os patinetes aqui no centro, né, porque a escola era no centro, e a gente vai ficar andando pela cidade. Então você pode pegar aqueles patinetes na rua, você paga lá pelo aplicativo, pega, e ele te dá umas milhas ali pra você andar, né.
E aí todo mundo alugou o patinete, então imagina, 10 horas da noite, o centro da cidade já começa a ficar meio vazio, né? Porque tava num período pós-Covid, onde tudo tava fechando muito cedo, então não tinha nem muito carro no centro, então e o centro de Melbourne é grande pra cacete. Então imagina, um monte de latino, mulher latina, homem latino, em cima de um patinete andando e cortando o centro da cidade andando, e todo mundo meio bêbado, tá ligado? Nego caindo, aí mulher caindo, nego se machucando, mas aquelas coisas leves, tá ligado? Então todo mundo saiu pra zoar, pra dar uma gastação na noite. E esse dia eu guardei o incel de quarto e fui curtir com a rapaziada. Então curti, fui um cara um pouco mais zoeiro, já dei uma gastada, dei uma zoada, brinquei mais. Aí a percepção dos caras mudaram e a percepção das mulheres também mudaram. Quando eu digo das mulheres, não sexualmente, tá? E dos homens também não, né? Apesar que porque eu não sou homossexual. Mas aquela coisa de, pô, ele é um cara gente boa, cara. A gente tava com uma visão meio que ruim dele. Você via quando eles estavam, eu via no caso, quando eles estavam conversando comigo, que eles já estavam mudando, eles estavam mais abertos, mais brincalhões e tudo mais. E isso você só consegue ter quando você é um pouco mais incisivo. Então eu tava na minha cabeça aquela coisa, olha, aqui nessa situação, cara, eu vou ter que ser um pouco mais incisivo, eu vou ter que brincar, vou ter que ser um pouco mais aberto, vou ter que instigar eles a criar ali não uma amizade, mas um laço ali de, a gente teve um dia que eu saí pra zoar, o Epifania tava lá, entendeu? Então, criar essas conexões. Só que se você faz isso de modo recorrente, direto, com o tempo você acaba meio que se prostituindo, de novo cair naquela corrupção, e pra mim não é uma coisa que funciona a longo prazo. E tem até um período, eu era muito mais permissível a esse tipo de vida quando era mais novo. Então eu conseguia fazer isso, eu conseguia ficar horas fazendo isso. Só que hoje eu tenho, sei lá, a minha bateria social aguenta umas 2 horas, cara. Dependendo da situação. O máximo, assim, se eu esticar muito, eu me esforçar, é 2 horas. Mais do que isso, eu não consigo tancar. E depois desse dia, que eu fui mais incisivo, a relação até com os caras ficaram até melhor. Por exemplo, tinha um cara que falava, pô, tá precisando de emprego pra tal coisa? Aí o cara me indicava, tá precisando de um lugar pra morar? Tem uma vaga onde eu moro. Então, aquela comunicação de tentar ajudar mudou. Enquanto os caras eram mais fechados e sentiam que eu era um cara fechado, aquela visão mudou. Já eram mais abertos, já eram mais comunicativos. Mas, com o tempo, se você não continuar sendo incisivo e você cair para a situação de ser mais sutil, né? A tendência é isso diminuindo até o ponto que vai acabar. Aí você me pergunta, mas Epifania, não dá para misturar os dois? Você ser sutil na maioria do tempo e ser incisivo em situações específicas? Cara, não, porque a cobrança social... Porque, por exemplo, eu tava sendo mais incisivo com os colombianos, certo? Certo. Aí os colombianos ficaram amigos dos argentinos chilenos, ou seja, aumentou o grupo. Aí aumentou mais quando entrou o pessoal da Tailândia, ou seja, foi um grupo grande, então onde você tinha colombiano, só eu de brasileiro, tá? Você tinha colombiano, pra cacete, alguns chilenos, alguns, por exemplo, qual é o nome mesmo? Alguns tailandeses, e às vezes alguns gatos pingados de algum outro lugar, mas não era tão comum. Aí, ou seja, o seu ciclo social ficou muito maior. Então, por exemplo, nesse ciclo social eu já tinha drogado e eu não fumo maconha. Aí, por exemplo, às vezes o cara me oferecia. Então tinha aqueles caras que bebiam muito, que tipo assim, dava ali quinta, sexta, os caras já queriam sair pra beber, então a gente convidava direto. E aí começa a se tornar uma coisa cada vez de, aqui é um grupo social e você, para continuar sendo visto como uma pessoa incisiva, uma pessoa que está ostentando, não é ostentando, mas mostrando as suas capacidades, você tem que continuar fazendo isso e fazendo as coisas que a gente faz. Então os caras gastavam dinheiro indo pra praia, indo pra boate latina e um monte de coisa. E a partir do tempo que eu já tinha parasitado o que eu queria deles, e não precisava mais deles, eu já fui entrando no modo sutil de novo, ao ponto de ir perdendo a conexão com eles, entendeu? Então, às vezes, dependendo da situação onde você está, não dá pra você ser totalmente sutil. Por exemplo, ambiente de trabalho. Você vai ter que ser comunicativo, você vai ter que ser uma pessoa que vai ter que fazer coisas que você não quer. Tem um amigo meu que ele é do mesmo estilo de vida do que eu, bem sutil. Hoje em dia ele já não é tanto. Mas ele era muito, ele era do nível doença igual a mim. Acho que era por muito questão de conviver comigo, né? A minha doença, o meu miasma, você ficar muito perto,
Ou ele te repele, ou você pega o miasma também, entendeu? Aí ele pegou meu miasma social, né? E aí, uma vez eu tava conversando com ele, aí eu falei, o que é que tu vai fazer no final de semana? A gente tava conversando, eu tava no Brasil ainda. Aí ele, cara, final de semana eu vou ficar um pouco ocupado, eu vou jogar bola com a rapaziada. Eu parei, pensei, eu falei, irmão, vem cá, tu jogar bola, mano, parece um bonecão do posto, porra. Tu nunca jogou futebol, tu nem gosta disso. Ele não, foi, não, é o seguinte, lá tem sempre, não lembro em quanto tempo, mas tinha aquela coisa do pessoal da firma, de ter aquele futebolzinho do casado e solteiros, tá ligado? Então eles alugavam um societyzinho ali pra jogar bola, né? Aquela gramazinha sintética, safada, para jogar bola. E aí ele falou, cara, eu tenho que ir, por quê? Se eu começar a ficar ligando e falando não, 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 o pessoal começa a te ver como uma pessoa arrogante, uma pessoa estranha, uma pessoa... Convenção social, é assim que funciona, cara. Não tem como mudar isso. E aí ele falou, então, de vez em quando eles me chamam, eu vou jogar futebol com eles. Pra manter o mínimo de um laço. Então tem um churrasquinho depois do futebol, a cervejada. E aí ele acabava indo pra essa questão do futebol, né? Que eu achava uma coisa muito engraçada. Mas... dependendo da situação onde você está, você não consegue lutar contra isso. E pior, existe aquela questão da corrupção social, que eu vou abordar numa coisa que eu escutei há pouco tempo, que eu achei bem interessante e já vou juntar com esse vídeo aqui também. Tem um cara que... Eu tava até conversando com a pessoa sobre esse cara, que ele é um cara, como eu posso dizer? Ele é um cara muito bom de lidar com pessoas, entendeu? É um cara muito bom de lidar com pessoas, ele tem um bom comportamento, ele é posturado e tudo mais. Esse cara, ele... Como eu posso dizer? Ele trabalha na BMW. Na loja da BMW. Na verdade, ele tem ali um field de lojas ali onde ele meio que controla. Ele é como se fosse um gerente, mas ele não lida com a questão financeira. Ele lida mais com a questão prática das pessoas, resolução de problemas, mexendo um pauzinho aqui ou ali. E ele lidava isso com algumas Hondas do Rio de Janeiro, né? Tanto a questão da Honda manutenção, Honda não, é BMW manutenção, e a BMW, como posso dizer, de venda de carros também, né? Ele lidava com essas duas, por isso que ele tinha um monte de lojas. Então às vezes tem uma loja da BMW no Rio de Janeiro que é só para manutenção, que não vai cliente lá, só o cliente só vai lá só para fazer algum tipo de manutenção, deixar o carro, mas o cara não vai comprar, não tem aquela coisa do comércio. Então ele lidava com esses dois meio, o da peãozada da manutenção, as mulheres do RH e o pessoal que era os vendedores, né? E como ele era um cara que lidava com muitas pessoas, você tem aquela tendência de ser incisivo, ser um cara duro, ser um cara que tem a postura, que vai controlar e lidar com aquelas pessoas, ser um líder, né? E cargo de liderança cobra muito isso, cara. É meio que você tá vendendo a sua alma, né? Porque se fosse para ser gerente, por exemplo, da BMW, eu queria ser da parte financeira, entendeu? Lidar com a parte administrativa, financeira e burocrática. Eu não tenho nenhum problema para isso. Mas lidar com pessoas, isso com o tempo almoça o seu cérebro de uma forma absurda, cara. Eu já trabalhei com lidar com pessoas e, cara, hoje eu tenho um asco tão grande, que o incelismo de quarto meu, eu acho que ele vai durar por muitos anos e não vai acabar simplesmente quando eu resolvi as minhas questões aqui na Austrália. Eu acho que é uma coisa que infelizmente já tomou conta de mim, cara. Tomou conta de mim. E esse cara chegou a essa situação por ser assim, por ser um cara comunicativo, saber ser líder, lidar com pessoas e tudo mais. Aí, numa dessas rondas, ele encontrou uma loira, né? Vou chamar a mulher de Diaba Loira, né? A Diaba Loira que ele encontrou, ela... Sabe aquelas loiras que é aquele peitinho pequeno, aquela cintura que ela não é pequenininha, mas ela, tipo assim, é uma cintura... Como posso dizer? A barriguinha dela ali, o tronco dela já é bem fininho, mas a cintura não é muito grande, mas é muito bem feita, tá ligado? É uma mulher que geneticamente ela deu muito certo. Que é o típico da mulher carioca, mulher de classe alta carioca. Porque, por exemplo, aqui na gringa, as mulheres, quando elas são de uma boa genética, eu digo quando ela é boa genética, quando ela tem a beleza tanto do rosto quanto do corpo. Às vezes você vê uma mulher com um rosto muito bonito, mas o corpo dela deixa a desejar. A mulher tá ficando meio corcunda. É aquela coisa, né? Ou a mulher é muito magrinha, a cintura é tão magra que dá pra tu
fechar nas duas mãos assim, tá ligado? Se eu botar nas minhas duas mãos, minhas mãos são grandes, né? Eu consigo fechar quase fechar, quase completar a minha mão na cintura da mulher de tão pequena que é. Ou senão a mulher tem uma cintura de geladeira. Parece que botaram a geladeira Brastemp na cintura dela, é toda quadrada, toda larga. À medida que elas vão envelhecendo. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Tu vê a mulher muito magrinha, com a cintura fininha, depois a cintura dela parece uma televisão de 42 polegadas, bizarro. Então esse cara desenrolou com essa diaba loira, e essa mulher, ele não sabia, né? Ele não sabia porque, tipo assim, ela era cachorra, mas ela era uma cachorra que não era tão vazada assim. Ela conseguia ser cachorra na encolha. Claro, as pessoas sabiam ali, mas ninguém tinha provas, ninguém nunca provou nada. E ela dava pra um cara que era o líder dos mecânicos nessa BMW, né? Tinha ali o posto de liderança na questão da mecânica na BMW. Só que esse cara era casado, esse cara só comia ela de vez em quando e nunca entrava em relacionamento com ela. O sonho dela era entrar em relacionamento com esse cara. Ela não conseguiu, aí esse cara, esse gerente barra meio que supervisor, ele falou, cara, essa diaba... Cara, mas o rosto da mulher... sabe aquela mulher que é a cara do crime? Que ela não tem cara de piranha. Mas o ar em volta dela fede a sexo. Ela fala igual menininha, tem corpo de menininha, tem rosto de menininha. Mas o ar em volta dela é um ar de sucubus, tá ligado? Parece que ela vai sugar só uma chupona. Uma chupona, mulher. Ela transmutou na terra como uma sucubus e veio pra tomar o leite de todo mundo que aparecer na frente dela. E ela nunca vai estar saciada. É essa a noção que você tem que ter dessa mulher. Daí ele começa a ter um casinho com essa mulher, desenrola e pega. Ele é um cara de boa aparência, né? Desenrola a mulher, pega e entra no relacionamento com ela. Aí quando ele entra no relacionamento com ela, como ele é um cara de uma casta mais alta, é um cara até que bem visto dentro da empresa por todo mundo e tudo mais. Mas a diaba loira também era uma pessoa muito querida. Por mais que ela fosse... Por ela ser meio vagaba, ela ainda era muito querida. Porque ela tem aquele aspecto da vagaba menininha. Provavelmente você deve conhecer alguma influenciadora que tem esse tipo. Que a mulher, sabe que a mulher é safada, é cachorra, ela fala de cachorrada, de pista. Mas ela tem tanto jeito de menininha que passa por cima. Você passa por cima daquilo e fala, ela é assim, é normal. Você tolera a putaria, a safadeza dela pelo jeitinho dela de menininha. Então ela tinha essa coisa, ela tem essa coisa até hoje, né? Aí ele ficou namorando com essa mulher durante alguns meses, né? Na verdade ele tá com ela até hoje, né? Vocês vão entender o porquê ele não se separou. Mas é aí que tá. O cara é muito incisivo, o cara é muito bem visto. Tá com a mulher que é vagabunda, mas é muito bem vista. Então era o casalzinho ali que eu acho extremamente estranho, mas era bem respeitado, um casal respeitado. Tipo assim, sei lá, o William Bonner e a Fátima Bernardes. É uma coisa assim. Esses casais assim que são queridos. Só que o cara que comia ela, o líder da mecânica, ele não gostou de perder o almoço dele. Ninguém gosta de perder o teu lanchinho, né? O cara vem e toma a tua marmita, tá ligado? Pô, tá trabalhando, o cara vem, mete a mão na tua marmita que tá na geladeira. Pô, tu fica bolada, né? Ah, mas ele é casado. Então, irmão, existe o que a gente pensa que é o certo e o que realmente acontece, né? Mexeram na marmita do cara, o cara ficou puto. Só que esse cara, quando ele fudia com ela, ele gostava de gravar. Então ele tinha vários vídeos e vários vídeos da diaba loira dando pra ele, né? De todas as formas possíveis. De todo tipo de sexo que você puder imaginar que tem pornô, esse maluco fez com essa mulher. O maluco realmente esculachou, irmão. Aí, o que acontece? Quando você tem essa visão da sociedade, a sociedade espera alguma coisa de você, você nunca pode errar. Tem casos muito interessantes que eu acho extremamente bizarros no Japão, das idols do Japão, né? Tipo assim, são aquelas garotas que elas ficam sendo igualzinho. Cara, isso me irrita, porque isso me cheira pedofilia quando eu vejo negócios desse tipo, cara, me dá um pouco de nojo. E elas têm isso, né? Eu prefiro muito mais quando as mulheres asiáticas são meio piranha. Aí eu gosto. Aí fica legal. Fica gostoso. Fica muito gostoso. Mas aí, infelizmente, elas não liberam isso com tanta facilidade, não, né? Pelo menos não pra mim, assim, no pessoal,
não é tão comum. Mas eu consigo fazer algumas saírem da máscara, né? Mas essas mulheres asiáticas, elas gostam de ficar fazendo coisinha de menininha, de certinha, de virgenzinha. Então tem essas idols famosinhas no Japão, que tem uma legião de beta, né? Os betas esperam que elas sejam menininhas, fofinhas e tudo mais, virgens, não ter relacionamento, ser pura. É como se ele tivesse um relacionamento com aquela idol deles lá, que eu acho extremamente estranho esse conceito. E se ela fizer uma coisa errada, os caras vão odiar e vão querer até matar ela, né? Como acontece em alguns casos, os caras ficam perseguindo a mulher. Aí você vê que esse caso dessas idols do Japão e algumas da Coreia, que quando elas começam a namorar, elas namoram escondido, né, na maciota, que elas querem dar a buceta delas, elas não são essas menininhas sanctas que esses caras ficam projetando, né. Aí quando isso acontece, quando ela é descoberta que ela tem um namorado, que ela dá a buceta, a realidade vem à tona que ela é uma mulher e gosta de dar a buceta, gosta de tomar leite quente no útero, aí os caras ficam putos. Então a mesma coisa, não nessa intensidade de doença do japonês, acontece com esse cara. Então as pessoas sempre esperavam desse casal alguma coisa e sempre esperavam dele ele ser um cara perfeito na visão social, porque como ele era muito incisivo, como ele era muito bem querido, como ele gostava de ser bem querido, essa projeção foi colocada nele e ele não ia tirar aquilo como se fosse uma coisa qualquer. Daí o que acontece? O maluco foi lá e vazou os vídeos, jogou nos grupos, sabe aquela coisa de cria um grupo. Tem os caras que são muito vagabundos. Os caras fazem o quê? O que os caras fazem? O cara quer vazar o vídeo da mulher. A mulher sabe que foi ele que fez o vídeo. Mas ele quer deixar uma coisa assim meio que sem provas e deixar uma coisa meio que sem a mulher descobrir. Esse cara foi mais esperto. Ele pegou um vídeo numa época que ela tava doidona. Ele gravou comendo ela quando ela tava doidona. Ela não percebeu. Ela sabia que ele filmava, mas ela não lembrava dessa situação do sexo do vídeo gravado que foi postado. Então demorou um pouquinho para dar o start na cabeça dela e do pessoal, né? O cara criou um grupo com um chip novo, criou um grupo, botou uma porrada de gente assim que é fofoqueira, que era meio que influente nesse círculo social do trabalho, né? Ele foi lá, jogou no grupo o vídeo e saiu do grupo. Jogou o vídeo no grupo e foda-se, quitou. Aí todo mundo, caralho, é a fulana, é a diaba loira, sentando na piroca, tá ligado? E aí, a diaba loira, falaram isso pra ela, mostraram vídeo pra ela, mostraram vídeo pro cara, né, pra esse cara. E aí ela parou, ela pensou, falou, caralho, quando que eu fiz isso? Ela foi pensando, ela foi olhando a piroca do cara, passou uns dias, ela lembrou, foi com o fulano. Provavelmente é o fulano, é a piroca eu conheço. Eu achei estranho que ela demorou uns dias pra entender isso, né, pra conhecer a piroca do cara que ela dava buceta. Cara, que bizarro isso, cara. Isso é muito bizarro. Mas quando ela descobriu, ela foi e falou, não, ele que fez isso, eu não sabia que eu estava sendo filmada, que não sei o que. Aí todo mundo falou, ai, coitada, ele filmou ela quando ela tava bêbada. Ela encheu o cu de cachaça e foi dar a buceta pra ele, pra um cara casado. Ai, coitadinha. Ai, o cara casado. Ela foi lá pro motel com ele, encheu o cu de cachaça e deu uma bucetinha quente pra ele. Ai, coitada. Ai, meu Deus. Ela é uma flor inocente. Aí, né? Tem nem o que cair nisso aí. Aí ela jogou a cartada de eu não sabia, foi uma falha, foi uma fraqueza e me filmou sem querer. Aí o cara ficou puto, já tava na merda já, o cara soltou uma porrada de vídeo gravando com ela dando a buceta pra ele, ela sendo gravada, ela olhando sendo gravada, ela pedindo mais tapa na cara e o cara era 4. Aquele sexo modo carioca, né? Sexo violento, mão de macaco pra lá e pra cá. Aí não tem que falar que você não sabia, né? Você consentiu algumas gravações. E aí o cara que tava tentando segurar a situação de acontece, o cara gravou, o cara foi canalha. Aí ele não conseguiu mais segurar, irmão. A mulher, imagina só, cara, a tua namorada, tua esposa não, tua namorada tá namorando com a mulher e tudo mais, porra. Aí tá vazando um vídeo dela, porra, o maluco botou ela, sabe quando o cara tá comendo de frango assado, o maluco, porra, a mulher abertona na cama, mané, de frente assim. E o maluco porrando, e o peito da mulher pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E ela é branca, né? Com a cara vermelha, toda suada, com cabelo na cara e o caralho. E o maluco metendo tapa. E ela vai, filho da puta, que não sei o que, parecendo um porno essa porra.
Porque o cara viu o vídeo, né? Quando o cara viu um vídeo desse, irmão, o cara fala, porra, caralho, não dá. Tanto é que até o familiar que tava me falando isso falou, pô, cara, o vídeo tava muito pesado, tava de mau tom. Eu nem vi essa porra, nem vi essa porra toda, porque o vídeo tava num tom muito exagerado naquele sexo ali. E aí, irmão, quando você vê o maluco arrebentando a tua mulher, ah, mas foi antes de se conhecer. Pô, irmão, maluco, porra, cara, empurrando firme na sua mulher. Talvez tu nunca tenha comido ela dessa forma, cara. E mesmo se tu tiver comido, cara, tu sabe que aquela mulher nunca vai esquecer aquele sexo ali, pô, aquele sexo voraz que ela teve com aquele maluco. E aí o que o cara fez? O cara não aguentou a pressão, né? Por incrível que pareça, o pessoal não tava julgando muito ele ainda não. Aí ele não aguentou a pressão, ele foi e terminou com a mulher. Aí a mulher começa com o show, né? Ela chora aqui, chora ali, fala que ela tava indefesa, que tava fragilizada, que não sei o que ela nunca foi de se envolver com um homem casado, e pipipi, popopô, parará. Aí todo mundo começa a culpar o corno, cara. Isso que me deixa puto. Aí fala, não, você não pode. Porque ela começou a. Essa mulher, quando isso veio acontecer, ela começou a faltar no trabalho, ela sempre estava abatida, tinha crise de ansiedade no trabalho. Então, tipo assim, ela estava sofrendo muito com a situação. Mas eu te pergunto: alguém lá foi culpar o maluco que vazou os vídeos? Alguém lá foi, tipo assim, foi dar com um paulada na cabeça do cara? Ela chegou e denunciou esse cara pra polícia? Aí não, né? Por quê? O cara arrebentou fazendo um sexo gostoso e provavelmente ela ainda tem algum sentimento por esse cara. Mas o Beta, todo mundo cobrou do Beta. Não, Beta, você não pode fazer isso, tem que ficar do lado dela, Beta. Ô Betinha, volta com ela, Betinha. Você não pode deixar ela assim não, Betinha. Ela te ama, Betinha. Volta com ela, Beta. Abraço, perdoa, Beta. Beta também sabe o que é perdão. O Beta fez o quê? Foi lá e perdoou. Só que eu até conversando com esse familiar e falou assim, cara, ele tá no relacionamento com ela, ele voltou com ela, mas você vê que ele tá infeliz. Ele tá infeliz, ela tá muito feliz, que não sei o que, foi perdoada e tudo mais, foi vítima e papapá. E você tá pensando assim, ah, mas foi só as mulheres que botaram pressão? Não, muitos homens também colocaram pressão, tá? Pra tu ver que homem também é merda também. Nessas situações. O homem beta é merda, cara. E você tá em volta deles, você tem que se corromper, né? Com a betice deles. E aí esse cara continuou no relacionamento com essa mulher. Perdoou porque ele não queria perder aquele contexto social que ele tem. Por mais que pra mim, a partir do momento que você aceita voltar com a mulher que, pô, tem vídeo vazado, você já perdeu o contexto, né? Você já perdeu o contexto. Mas no caso dele não. No caso dele conseguiu restituir esse círculo social. Porque ele foi um cara incisivo, ele foi um cara que passou por cima da visão machista tóxica de que uma mulher não pode fazer sexo com outro homem e se ela tiver um vídeo vazado, ela não tem culpa de nada, ela é só uma mulher que confiou num canalha e tudo mais. Tem essa visão meio que distorcida da realidade, né? E o cara tá com ela, o cara tá empurrando com a barriga porque ele quer, eu acho que no fundo ele quer e levando isso até o momento que essa mulher terminar com ele. Acho que o desejo dele é esse, né? Mas ele não tem coragem de ele terminar e arcar com as consequências de ser um cara mais sutil, de não ligar tanto para as influências externas, né? Para a validação externa. Então ele quis mostrar o poder dele de homem superior, homem moderno, aceitando a mulher que tem um vídeo, porra, tomando tapa na cara, porra, sendo comida de forma forte, aquele sexo forte, tá ligado? Para outro macho que economicamente é inferior a ele, até em hierarquia do trabalho, e o cara aceitou. O cara aceitou essa porra, entendeu? Então, quando você é incisivo, você tem certos tipos de benefícios, isso não tem como negar. Você tem esses benefícios. Quando você é sutil, você tem o benefício, você não vai ter aquele benefício do incisivo, que é você ter um ecossistema em volta de você ter pessoas que você pode parasitar, você ter pessoas que podem te indicar, te ajudar, te levantar, até te proteger. Você acaba não tendo isso quando você é um cara mais sutil, mas você tem sua liberdade, você tem seu poder de opinião, você tem as suas escolhas do que você pode fazer ou não, você não vai estar mais tão suscetível a concessões. Só que você não vai ter o arrego social que é de ser ajudado em certas situações porque você é validado socialmente.
E aí é muito uma questão de o que você tá mais suscetível a querer abraçar, entendeu? Talvez na sua situação de vida hoje, você tem que ser incisivo, ambiente de trabalho, ambiente familiar, ambiente social, e você consiga lidar com isso. Mas eu ainda prefiro ser sutil, por mais que seja um pouco, você ande muito sozinho, em termos de vida, mas cara, as coisas só vai depender de você. Sabe? Até um certo nível vai depender de você. Quando você é mais incisivo, você sempre tem que estar mostrando que você tem muito poder, né? Sempre tem que estar mostrando que você tem poder, dinheiro, influência, autoridade, reconhecimento. E você tentar manter tudo isso é como se você estivesse no UFC, sabe? Porque você vê, por exemplo, os caras quando estão no auge no UFC. O cara tá mantendo ali o cinturão dele durante anos. Aí ele perde o cinturão, cara. Aí ele vai tentar uma revanche, perde a revanche. Ele vai tentar uma luta com um cara mais ou menos ali no ranking do UFC. Aí ele perde, ele é esquecido. Ele, tipo assim, acabou pra ele. Ele já não é mais a estrela do UFC. Já tem uma outra estrela. Ele tá apagado. Então você tem que ganhar o reconhecimento de todas as pessoas, mostrar poder, mostrar autoridade. E ao mesmo tempo, cara, você tem que manter tudo isso, cara. É um guarda-chuva, sabe qual é? As pessoas, todo aquele ambiente está debaixo do seu guarda-chuva, cara. E pra manter isso, cara, de vez em quando é muito danoso, cara. Psicologicamente, financeiramente, moralmente, é muito danoso pro cara. Mas até o meio termo é muito difícil você fazer, porque quando você pega no tranco de ser um cara sutil, você não vai querer sair daquilo ali, a não ser que tiver uma coisa muito, muito interessante pra você. E na grande maioria do tempo isso não vai acontecer, vão ser coisas mínimas. E você tem que ir construindo, junto com a situação de você ser incisivo, você constrói uma coisa grande com o passar do tempo. Não é uma coisa que aparece na sua porta do nada. Então é extremamente complexo você tentar manter os dois. Você vai ter que escolher um lado durante um tempo, durante um período específico ou em situações específicas. Mas na grande maioria dos casos, ou você, enquanto estiver no lado de ser sutil, você vai perder muitas conexões, muitas facilidades, muitas coisas que a sociedade pode te dar, porque ela te dá isso, ela te proporciona isso, e você vai ter que galgar um caminho um pouco mais tortuoso, mas você está livre. Você está livre. É aquela coisa do passarinho, né, cara? O que você prefere ser? Você prefere ser o passarinho que tá na gaiola, mas não tem um predador para te matar? O cara sempre vai ali, te alimenta, brinca um pouco com você, mas você nunca mais terá liberdade. Você vai estar sempre naquela gaiola. De vez em quando o cara te tira um pouco da gaiola para brincar ali na mão dele, mas num ambiente fechado, sei lá, num quarto desse cara. Mas você ainda é um passarinho engaiolado. Então esse pássaro na gaiola é o cara mais incisivo. Por quê? Ele teve que abdicar de algumas coisas. Na verdade, o pássaro não chega a abdicar, né? Porque o pássaro não escolheu estar na gaiola. Mas vocês entenderam, né? Tem que abdicar de algumas coisas, no caso a liberdade. Você tem que ser um pássaro que você vai ter que cantar sempre, com um passarinho que canta muito. O cuidador vai cuidar melhor dele, vai tratar melhor dele, vai dar uma fêmea para ele copular, para reproduzir, porque o cara vai ver ele como se fosse um pássaro de boa genética, então ele quer ter outro pássaro desse tipo. Então, você pode escolher ser o cara mais incisivo e ser o passarinho na gaiola, entendeu? Você não vai ter predador, você não vai ter comida de vez em quando, você pode ser muito melhor tratado tendo uma fêmea para você copular de vez em quando, às vezes. Você vai ser mais cuidado na alimentação, mas você sempre será um passarinho na gaiola. Isso não vai ter jeito. Ou você vai preferir ser o pássaro que vai ter a liberdade, pode voar para onde quiser, pode chegar, meter na passarinha fêmea e foda-se, mete o filho e abandona, e o caralho, pipa voada, tá ligado? Pipa voada. Mas se tu der uma mole, tu der uma rateada na tua vida, você morre. Você pode morrer por predadores, então você tá à mercê da selva porque você tá sozinho, entendeu? Você não tem ninguém para cuidar de você, você não tem uma redoma para cuidar de você em detrimento da sua liberdade e de você se padronizar para poder satisfazer aquela pessoa que te botou na gaiola, entendeu? Aí é uma escolha muito pessoal. Tem pessoas que vão escolher um lado e vão escolher outras. Vai depender muito da pessoa. Porque, por exemplo,
Eu sou um cara mais sutil. Eu sou um cara, eu levo, eu levo até no extremo, né? Que eu nunca recomendo pra ninguém. Eu sou extremista, eu sou blu, 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 da cabeça. Eu sou biluteteia. Então, pra mim, funciona muito bem esse estilo de vida. Tem até um caso de um cara, um famoso, que aí você vê muito a representação disso, né? Um cara que é mais livre, que é o Rafinha Bastos, né? Ele tava falando sobre um cara que tá na Globo agora, cara, que era muito famoso na época da MTV, que foi o Marcos Mion, né? Então o Marcos Mion é aquele cara porra louca da MTV, caralho, que falava um monte de coisa, aquela coisa da liberdade pra comédia e tudo mais. Aí, às vezes o Rafinha Bastos, né, que é um cara já mais livre, mais solto e tá tipo assim, à mercê do mundo, prefere andar sozinho do que se vender. Isso assim na perspectiva dele, falando, não que eu ache isso dele, mas na perspectiva de como ele tava falando sobre esse caso, né? Aí ele tava falando que uma vez ele tava conversando com o Marcos Mion, falou, cara, tá na Globo, cara, tem que se padronizar, tem que ser meio que global, tem que ter um perfil de política, um perfil de opinião, um perfil de como você vai agir pra sociedade. E porra, tu não era assim no passado. Aí o Mion chegou e falou, cara, eu entendo, mas eu gosto de estar na mídia. Eu gosto de ser um cara conhecido, ser um cara da Globo, ser um cara global. Eu aceito essa concessão. Eu aceito isso. Eu aceito me padronizar, ter um pensamento de político, ideológico. Eu aceito qualquer coisa que a Globo me der, acaba me dando, né? Porque o que ela me dá, digamos assim, no caso do Mion, ser esse passarinho na gaiola, pra mim é muito bom. Não tem predador, não tem nada, não tem dor de cabeça. Então, ele aceitou essa condição. E tem pessoas que vão aceitar essa condição. A mesma coisa, você vê um cara casado, que vê que a mulher do cara, porra, é uma das mulheres mais tenebrosas que tem, não só esteticamente, mas eu digo moralmente. Sabe aquela mulher que você olha, que ela pode ser até bonita, cara, mas você não vê ela como a mãe de seus filhos? E o cara aceita aquela mulher porque é o que tem, ele aceita as concessões que ela propõe porque é o que tem. E ele aceita naquele relacionamento porque tem aquela mulher que ele gosta de comer, que ele acha bonita, e ele acha que não vai conseguir nada melhor do que isso, e pronto, acabou, entendeu? Então ele se condiciona àquela situação. Então, isso é muito pessoal. Isso eu acho que é uma coisa que cada ser humano deve buscar entender qual caminho ele quer trilhar. Mas eu, aqui, agora levando mais pro lado pessoal, eu simplesmente não conseguiria, cara. Às vezes eu fico até brincando com os ouvintes e falo, cara, quer ver se você tem um canal que vai te dar dinheiro, vai ter view? É falar sobre essas merdas. O que tá na mídia? O que tá rolando na mídia hoje? É, sei lá, 1 contra 30, a um conteúdo merda de briga e tudo mais, que às vezes os caras que estão ali nem acreditam naquilo. Por exemplo, teve 1 contra 30, que teve um cara, não vou falar qual que é, qual 1 contra 30 é esse, que tem um cara que apareceu, que é um cara que eu conheço. Eu sei como o cara, eu já cansei de conversar com o cara, eu sei como ele é, eu sei como ele pensa. Ele apareceu um dia, caralho, eu fui ver um desse 30 contra 1, eu vi a cara dele, tipo assim, aparecendo no short da vida. Eu falei, cara, não é possível que esse cara tá nessa porra, cara. Aí eu nem comentei nada com ele sobre isso, mas esse cara em específico, ele sempre quis essa coisa de querer virar um influenciador, ficar famoso e tudo mais, essa visão mais moderna, né? Ele tem essa vontade. E ele tava nesse desses 30 contra 1, que ele tava ali falando sobre uma coisa que ele não fazia parte daqueles 30, sabe qual é? Tipo assim, o 30 contra 1, sei lá. Então, 30 conservadores versus uma GP, sei lá, um exemplo. Aí digamos que ele não é conservador, ele é um liberal que dá a bundinha, que gosta de transar com homossexuais e com travestis, mas ele tava lá sentado na mesa tentando dar uma de conservador, entendeu? E esse cara fez isso porque ele quer estar na mídia, ele quer ser reconhecido, ele quer ser querido e tudo mais. Então tem pessoas que nasceram, que têm a vocação para isso. E elas estão numa perspectiva que elas aceitam isso. Então é muito fácil hoje você chegar, por exemplo, fazer um conteúdo mais denso, filosofia, história, qualquer outro tipo de coisa que é um conteúdo mais denso, você vai ser ignorado, cara. Você não vai ter view. Mas se tu abre um canal pra, sei lá, fazer reação, fazer react vou fazer um react metendo pau nos comunistas. Vou fazer um react metendo pau nos bolsopilados, falando mal da esquerda, falando mal da direita, pegando uma pauta que tá muito polarizada e entrando naquela pauta, falando de fofoca, falando de famosos. Como, por exemplo, teve 2 caras chegando pra mim e falaram assim,
faz um vídeo falando sobre o Vinícius Júnior aí, cara. Eu falei, pô, não vou fazer, cara. Não vou fazer não, cara. Eu não tenho, cara, eu não tenho saco pra ficar falando de Virgínia e Vinícius Júnior, cara. Não tenho vontade de fazer isso, cara. Não quero falar sobre Vinícius Júnior, cara. Não quero. Não tem nada pra eu extrair dali, cara. Porra de um casal daquele que eu vou extrair dali, cara. O outro colocou a mãe solteira. A mulher colocou um cara com a estética exótica, né? Vamos chamar de uma estética exótica, para não falar outra coisa. E porra, o que eu vou falar disso, cara? O que eu vou falar disso? Aí o cara, não, mas eu te pago, que eu não sei o que. Mas eu falei, cara, mas eu não quero, cara. Eu não quero, eu não vou fazer, cara. Aí o cara, não, mas eu pago. O segundo, né, que falou assim, não, eu pago o preço de 3 vídeos. Eu falei, mas eu não vou fazer por 3 vídeos. Ele, quanto tu quer? Eu falei, tu quer que eu faça? Plota pra mim 5 mil reais aí, no Live Pix lá que eu faço pra você. Aí ele, porra, 5 mil reais pra fazer um vídeo pra falar da Virgínia e do Vinícius Júnior? Entendeu agora o conceito? De que não vale a pena, ao mesmo tempo que não vale a pena você pagar 5 mil reais pra mim, não vale a pena eu fazer esse vídeo. Você consegue entender agora? Aí ele parou, mandou um kkkk e vida que segue. Então é isso, cara. Então é isso. Eu me sentiria muito mal, cara, se eu tivesse que toda semana fazer um vídeo de algum influenciador, de algum casal, e falando de vida de influenciadores só pra ter view, pra ficar grande, pra ganhar mídia, pra ganhar destaque, dinheiro, porra. Ah, cara, eu não sou uma puta.